Olá, sejam todos muito bem-vindos à terceira live Robôs Investidores. Pessoal começando a acessar, sejam bem-vindos à nossa live quase semanal, quase toda semana, sobre como investir com sucesso com robôs no mercado financeiro, como buscar uma rentabilidade de 2 a 5% ao mês de forma consistente. Hoje, com o tema como montar um portfólio de robôs na prática, vou mostrar aqui não só a teoria, mas com exemplos reais, o impacto que um portfólio de robôs pode ter em termos de aumento de rentabilidade, diminuição de risco, como fazer isso, tá? Como juntar as peças, né? Esse é um dos pontos chaves, um dos pontos críticos de como se investir, não só com robôs, com tudo, mas principalmente com robôs, né? Por favor, me deem só um ok, um 10 aí no chat, se o som e imagem tiver tudo legal aí para vocês, por favor. E a gente já vai começar a nossa live de hoje. Legal, 10, 10, 10, 10, bacana. Show de bola. Legal. Então, vamos lá. Boa noite, pessoal. O pessoal terminando de acessar. Então, vamos lá. Vamos primeiro fazer um recap, né? Um review bem rápido do que a gente viu na live 1 e 2, e em seguida vamos para a parte de portfólio, né? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Com aquele nosso Paint, como sempre, porque aqui a gente é raiz. Eu até tenho, né, design e tudo aqui na empresa, mas eu gosto de fazer a parada na mão mesmo. Então, vamos lá. A gente viu o triângulo, né, para você ser um trader sistemático, investidor sistemático lucrativo. Ou seja, o dinheiro das operações com robô vem de você ter estratégias que opera padrões no mercado que se repetem constantemente, tá? E então você opera isso sistematicamente, tá? Automaticamente com robôs, porque aquele padrão se repete por maior parte do tempo, você acaba ganhando mais do que perdendo, né? Então, basicamente é isso. Lembrando que, pessoal, a parte técnica necessária para entender isso, tanto a parte Forex, o que é Forex, como usar MetaTrader, o que é alavancagem, como usar uma FXBook, toda essa parte, seja de Forex, seja de Bolsa, MetaTrader 4, MetaTrader 5, tem o curso gratuito, tá? Deixa eu passar o link aqui para vocês, investidorsucesso.com.br/curso, tracinho no meio, gratuito, mas eu vou botar, de qualquer forma, aqui no chat. Quem estiver assistindo a gravação, depois eu vou botar abaixo da gravação. O link é só colocar o e-mail, nome e e-mail. Vocês vão poder se cadastrar na nossa área de membros e lá dentro vão ter acesso a toda essa parte gratuita. Eu decidi fazer isso porque aí eu posso focar a live totalmente mais na parte de mercado, na parte da estratégia, do conteúdo. A parte técnica, a gente preparou uma área de membros, hoje tem todos os vídeos. Explicando tudo, análise técnica também, os principais indicadores. Aí vai depender do grau de cada um, de já ter conhecimento ou não. Se você não tem problema, você vai lá, estuda tudo e você vai entender muito melhor, muito mais em detalhes. Se precisar, pode rever essas lives até você entender tudo, até porque eu estou te explicando tudo, absolutamente tudo que você precisa saber para ter sucesso no mercado, tá? Então, vocês têm acesso aí. Vamos lá, o nosso triângulo para ser um trader lucrativo. Trader / investidor, né? Trader, a gente é trader porque a gente está operando no mercado no curto prazo, mas nós somos investidores porque a gente está investindo para multiplicar capital. Expectativa, minha letra de médico, matemática positiva, né?
expectativa matemática positiva. O que é expectativa matemática positiva? Basicamente, é operar um sistema um sistema que gera lucro, né? Por exemplo, tem aqui um robô comercial que a gente utiliza no mercado de Forex, aqui só no par USD e Yen, né, operando dólar americano cotado em Yen japonês. Ele fez 3% ao mês aí desde 2014, são 5 anos, 536% acumulado. E aí a gente tem ele aqui, né? Tem a curva, beleza. São 3.551 trades, operações, tem 70% de acerto. Em média, quando ele ganha 12 pips, em média, quando ele perde 24, né? Nesse caso aqui, a média de ganho é metade da média de perda. Se ele tivesse 66%, ele fecharia no 0 a 0. Aqui já inclui os custos operacionais, tá? Como ele tem 70%, ele é lucrativo, né? E como ele opera bastante, embora essa margem pareça ser pequena, como ele opera com frequência, isso acaba trazendo bons ganhos, né? Então, o que precisa ter para expectativa matemática positiva? Basicamente é isso. Quantidade de trades, tem que ter bastante operação, idealmente, uma quantidade mínima para ter validade estatística. A gente vê o índice de acerto, a média de ganho, a média de perda, e ele tem que gerar lucro com isso, né? A gente pode ver aí um ano de 2019 fantástico aí. Beleza. E aí a gente vai olhar a Equity Curve, que é isso aqui, Equity Curve é a curva de lucros, né? E a gente, idealmente, quanto mais suave essa curva, melhor, né? Mostra que a estabilidade na capacidade de gerar ganhos do robô, né? Então, basicamente, de forma resumida, esse é o principal critério para a gente ver que um robô tem expectativa matemática positiva. Idealmente, o ideal, tá, é que a gente entenda o porquê por trás disso. Nesse caso aqui, tá, do ien japonês, o ien japonês é uma moeda que é visto como uma moeda de segurança, que eles chamam flight to safety, quando as coisas têm aversão a risco, o dinheiro vai. Tanto o ien japonês quanto o franco suíço tem esse comportamento, o ien japonês mais. E, então tem esse comportamento, e tem o comportamento clássico do Banco Central japonês de controlar bastante a moeda, e isso faz com que ela fique muito em vai e vem, né? Porque se ela sobe, eles vendem, se o Banco Central vende, a gente vê isso de vez em quando no jornal aqui, né? O dólar real, né? O STBRL, que é como a gente chama aqui de dólar, se o dólar sobe muito, o Banco Central entra vendido no mercado para segurar, enfim, para manter uma certa estabilidade da moeda, né? Isso é muito comum lá. Então, esse robô opera reversão à média no SD-Yen, né? E, na verdade, o Diamond são 3 robôs em um, né? São 3 robôs em um, mas todos operam reversão à média. Então, é uma característica aí que tem o ien japonês, né? Idealmente, por exemplo, isso acontece em bolsa de uma forma parecida, só que bolsa não é um banco central manipulando nada, é simplesmente quando o mercado cai, as ações têm valor, fica barato, entra dinheiro comprador, aí joga para cima, aí tem gente que realiza lucro, e aí vem uma notícia daqui a pouco negativa, as pessoas vendem, várias pessoas levam stop, mais gente vendendo, o mercado dá uma caída rápida, daqui a pouco o mercado percebe que está barato, entra comprado e fica num vai e vem, que é muito bom de operar na bolsa também. Então, por exemplo, é outro exemplo. O ideal é a gente saber o que está por trás, tá? De um sistema. Então, basicamente, a primeira coisa é isso, é ter expectativa matemática positiva, tá? Depois vem a questão do manejo de risco, né? Manejo de risco. O que é o manejo de risco? Principalmente pode ser medido pelo risk of ruin, risco de ruína, né? Por exemplo, ele calcula que ele tem 27% de chance de perder 10% da conta em algum momento, 6% de perder 20%, 1% de perder 30%, 0,18% de perder 40%. Quando chega aqui no 50%, já se aproximou de zero, né? Nesse caso aqui, específico, só esse robô, né?
Então, ou seja, a gente tem que operar com um risco que seja pequeno. Por quê? Relativamente pequeno. Por quê? Porque se a gente ganha, por exemplo, nesse caso aqui do Diamond, a gente opera e a gente ganha 70% das vezes, mas 30% a gente perde. Se ele errar 10, 15 ordens seguidas e acabar o nosso dinheiro, a gente não vai estar aí vivo no mercado para operar as próximas ordens que provavelmente vão ser positivas, né? Então, ou seja, a gente não pode correr o risco de cair fora do mercado por falta de dinheiro. E a forma de fazer isso é investindo menos, porque mesmo que tenha várias perdas, só perdeu, sei lá, 5, 10% do seu capital, 15%, e você ainda tem bastante capital para continuar operando, né? Isso entra depois num tema que a gente vai discutir futuramente em outra live mais a fundo, que é, eventualmente, algum robô pode parar de funcionar por uma mudança de mercado, né? Digamos que o Japão deixa, sei lá, assume um governo muito louco no Japão, muda totalmente, agora eles não têm mais responsabilidade fiscal, uma coisa que tiveram a vida toda, eles sempre tiveram muita poupança, começam a gastar muito dinheiro, enfim, é difícil, né, porque é muito cultural isso aí e tudo mais, mas digamos que acontece uma loucura dessa, o Banco Central não se importa mais em controlar, ter uma moeda estável, e aí muda tudo. Aí provavelmente se acontecer uma coisa dessa, esse robô vai parar de funcionar, pelo menos no ien japonês, pode continuar em outras moedas, entendeu? Então, eventualmente, o mercado pode mudar, e o robô pode parar de funcionar, porque a base por trás que ele opera mudou. Isso não é comum, mas de tempos em tempos acontece com um ou outro robô. E aí, por isso que a gente chega no terceiro ponto, que é portfólio, que a gente vai falar bastante hoje. Eita, letrinha feia. Portfólio, né? Diversificação é outra palavra-chave que tem ligado a portfólio, né? Que é, se a gente tem 10 robôs e eventualmente um parou de funcionar, ou vocês estão vendo aqui que ele passou, ele fez um pico aqui, ó, em dezembro de 2016, ele só foi superar isso em maio de 2018, abril de 2018. Ele passou 2 anos e pouco lateralizado, tá? Esse robô apenas no SDI, ele opera muito bem também, por exemplo, a Libra, que tem uma característica parecida com o Ien nesse sentido. Então, claro que, de repente, nesse momento aqui, a Libra estava indo muito bem. Então, o Diamond, de repente, como um todo, tivesse até lucrativo aqui, não tivesse esse tempo todo. Mas no Ien ele demorou um tempão para recuperar e voltar, agora está bem positivo, né? Mesma coisa aqui, ó, passou de setembro de 2015 até abril de 2016. Qualquer robô está sujeito a isso, tá? Agora, se você tem 10 robôs e um ou dois ou três estão assim e os outros 7 estão indo bem, tá tranquilo. Se você só opera um robô, você não só ficaria muito tempo lateralizado, quanto as chances de psicologicamente você parar de operar aqui no meio, porque você, não, agora o mercado mudou, o ien já mudou, isso aqui não vai mais voltar, e voltou, entendeu? Então, só se você tiver um portfólio é que você vai ter psicologicamente força para continuar, porque você tende a ganhar, como vocês vão ver, mais constantemente. A sua equity curve tende a ser muito mais suave, sua curva de crescimento de capital, né, tende a ser muito mais suave. Então, essa é a chave, são as 3 chaves, o tripé, para você ser um trader sistemático positivo. E vocês vão ver que, sendo um trader sistemático positivo, poucos investimentos dão a possibilidade de você ser tão consistente e lucrativo quanto operando várias estratégias com robôs, né? Então, entendido esse conceito, tudo só me deem um ok aí, por favor, se ficou claro para vocês esse conceito desse tripé necessário para ser um trader lucrativo e por que o portfólio é tão importante. E agora a gente vai entrar na prática de portfólio. Legal. O pessoal pegou, ok, bacana. Vamos lá.
Pessoal, é surreal, tá? Como um portfólio faz. É a grande chave, tá? Deixa peraí que eu vou rodar uma coisa aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão vendo aqui, tá? Tirei agora há pouco uma foto raiz do livro do Ray Dalio. O livro se chama Princípios, tá disponível em português, que ele chama o Santo Graal, né, o Holy Grail dos investimentos, tá? E o que o Ray Dalio explica aqui? Para quem não sabe quem é o Ray Dalio, ele é o fundador da Bridgewater, é o maior empresa gestora de hedge fund do mundo, tá? Que tem 2 fundos principais com um resultado simplesmente espetacular, totalmente geridos com robôs, né? Ele é o 20º alguma coisa homem mais rico do mundo. Então, vamos lá. Aqui a gente tem embaixo o número de ativos / alfas no portfólio. O que ele quer dizer com isso? É que pode ser tanto usado do ponto de vista de, tipo, ter tantos por cento em ações, tantos por cento em renda fixa, investimento em ativos de longo prazo, ou alfas no portfólio. O que é alfas no portfólio? É o que a gente faz. O Diamond no SDI é um alfa. O Diamond no GBP/USD é outro alfa. Na verdade, vocês vão ver que o Diamond tem 1, 2 e 3. Na verdade, são 6 alfas, que são 6 estratégias diferentes. E assim vai. Tem várias múltiplas outras estratégias. Aqui falando só de Forex, tá? Como eu venho falando nas outras lives, eu vou fazer as primeiras lives mais focadas em Forex, embora esse conceito sirva para tudo. Depois a gente vai expandir mais, por exemplo, esses conceitos em bolsa, futuramente em commodity, e assim vai. Então, número de ativos, tá? Alfa do portfólio, a quantidade de estratégia que a gente tem. Aqui vai de 1 a 20, por exemplo, e aqui o desvio padrão do portfólio, né? Desvio padrão, basicamente, seria uma medida aí para ver a volatilidade, né? Quanto mais baixo o desvio padrão, menos o portfólio oscila, tá? Melhor, né? Quanto menos oscilar, melhor. Por exemplo, você tem 2 fundos para investir, por exemplo. Nos últimos 10 anos, um fez 20%, os 2 fizeram 20% ao ano, tá? Nos últimos 10 anos. Só que um teve um drawdown máximo de 10%. O que é isso? No pior momento, houve 10% de queda. O outro também fez 20% ao ano, mas fez um drawdown de 40%, ou seja, no pior momento ele chegou a cair 40%. Teve momentos que caiu 30%, momentos que caiu 20%, momentos que caiu 15%, e no pior caiu 40%. Enquanto o primeiro caiu 10% no seu pior momento, teve outro momento que caiu 8%, outro 7%, outro 5%. Qual você vai escolher? Certamente o primeiro, que tem menos volatilidade e menos drawdown, né? Por mais que os dois tenham rendido igual. Possivelmente, se o segundo render 25% ao ano e o primeiro rendeu 20%, com drawdown máximo de 10%, o outro com drawdown de 40%, muita gente não tem psicológico para você botar, seja 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões, o que para um é pouco, para outro é muito, independentemente disso, e você botar 1 milhão e você vê que daqui a pouco você tem 600 mil, é punk, né? Então, ou seja, muita gente preferia ganhar menos, mas correr menos risco do que fazer 25% ao ano, por exemplo, com um drawdown muito maior. Então, essa é a chave. Então, quanto menor o drawdown, menor o desvio padrão, menos oscila. Então, o que a gente tem é que quanto maior a quantidade de estratégias, que é alfas no portfólio, desde que as estratégias tenham baixa correlação, tá? Eu já vou mostrar isso na prática com as nossas estratégias. Mas o que é baixa correlação? Significa que enquanto... Vou dar um exemplo aqui sem ser de trading, que talvez fique mais fácil. Por exemplo, a Bolsa Americana, o S&P 500, tem uma correlação, uma boa parte do tempo, inversa com o Tesouro Americano, o ETF de Tesouro Americano, né? Então,
quando normalmente a bolsa sobe, o ETF cai, quando a bolsa cai, o ETF sobe, não 100% dos dias, não é exatamente isso, mas de um modo geral é isso. Então, ou seja, é muito, só que os dois sobem no longo prazo, só que a bolsa sobe assim e o tesouro, eles fazem assim, entendeu? Enquanto um sobe, o outro cai, enquanto um sobe, o outro cai, mas os dois sobem no longo prazo. Então, se você tem os dois, como em via de regra, quando um está caindo, o outro está subindo, mas os dois sobem no médio e longo prazo, você mantém o seu risco muito menor, o seu drawdown muito menor, né? Então, por exemplo, aqui o Diamond, vou dar um exemplo aqui do Diamond, de novo. Vamos mudar para o Diamond 1. Só a estratégia 1. Lembra que o Diamond são 3 estratégias, todas de reversão média, ou seja, a correlação é relativamente alta. Esse é o resultado do Diamond 1. Aliás, eu vou rodar os 3, porque daí eu posso só clicar ali embaixo e separar mais rápido. Então, a gente vê, ó, que tem momentos aqui que um Diamond está perdendo, o outro está lateralizado. Esse momento aqui, esse Diamond está ganhando, o 1, e o 3 está mais lateralizado, o 2 está ganhando também. Ou seja, eles têm uma correlação de certa forma parecida, mas não totalmente igual. Já o exemplo que eu dei do Tesouro e da Bolsa Americana são correlação inversa. Vai ter outras estratégias que eu já vou mostrar aqui. Enquanto o Diamond está indo mal, a outra estratégia está indo super bem, e vice-versa, né? Então, voltando aqui no gráfico do Ray Dalio, o que ele explica é, se tem uma correlação de 60%, significa que, na média, se um ativo sobe, o primeiro sobe 1%, o segundo sobe 0,6%, na média, né? Pegar todos os dias e fazer uma média, é uma correlação relativamente alta. Já uma correlação de 10%, que é uma baixa correlação, se um ativo sobe 1, o outro sobe 0,1. Né? Ou seja, quanto menor a correlação, menos tem um a ver com o outro. Né? Isso é o que a gente quer. E aí ele mostra aqui a probabilidade de perder dinheiro em um ano. Quanto mais estratégias você tem e menos correlação elas têm, mais você vai trazendo a menor probabilidade de você perder dinheiro em um ano, fechar um ano negativo, chegando a um ponto aqui de, se você tiver mais de 20 estratégias com pouca correlação, essa chance é de menos de 10%. E melhor fica o risco-retorno, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês esse conceito, né, na prática, com resultados reais, tá? Mas esse conceito é muito importante, porque ele mostra que essa é a grande chave para ter mais retorno com menor risco. Quase ninguém fala disso, eu não vejo quase ninguém falar disso. E isso aqui é talvez o mais importante. Tá claro que se você não tem boas estratégias e não tem estratégias com expectativa matemática positiva, você nem consegue montar um portfólio para chegar aqui. Então, de certa forma, há de se considerar que as estratégias com expectativa matemática são até mais importantes que o portfólio, porque sem a estratégia, o portfólio por si só, se você juntar um monte de estratégia ruim, não vai resolver sua vida, né? Mas o grande lance para se ter um alto retorno com baixo risco é ter muita estratégia e com uma correlação baixa. Esse é o grande segredo. Ou seja, esse é o nosso objetivo aqui no Investidor do Sucesso, ter cada vez mais estratégias com correlação mais baixa para que a gente possa ganhar cada vez mais com menos risco. Tá? Então, vamos lá. Aqui, pessoal, a gente tem só estou confirmando aqui o que é essa conta, só para eu separei aqui, mas só para eu não confundir aqui, que são várias. Tá, legal. Aqui é o seguinte, são todos os robôs que a gente chama
de reversão à média. Tá vendo? Tem um Diamond 1, 2 e 3, Forex Combo, Wall Street. Isso inclui tanto robôs comerciais, como esses que eu citei, quanto HK, aqui é tudo Hook, Alba de Albatross, que são robôs que eu e minha equipe desenvolvemos. Tá? Então, mas todos esses robôs operam reversão à média, eu expliquei sobre isso também nas outras lives, né? Os principais tipos de robôs, né, que operam a favor, os dois principais, de modo geral, no mercado, é você operar a favor da tendência ou você operar a reversão à média, basicamente, seria a reversão à média num mercado de alta, o mercado caiu, você compra esperando que ele vai voltar a subir, ou ele subiu, você vende esperando ele cair, ou a seguidor de tendência, o mercado começou a subir, você compra esperando que essa tendência vai continuar. Ou o mercado começou a cair, você vende esperando que essa tendência de baixa vai continuar. São os dois principais, de modo geral, tipo de estratégia. Né? Das mais simples, digamos assim. Tem long e short, tem outras coisas mais complexas, mas os dois principais básicos são esses. Então, aqui a gente junta todos os robôs próprios e comerciais de reversão à média. Essa aqui é uma conta real, que a gente utiliza para mostrar os resultados públicos dos nossos alunos, né? Eu estou compartilhando com vocês aqui também nas lives Robôs Investidores. Então, é um resultado real, de conta real, né? Os alunos têm acesso a tudo isso aqui em tempo real, mas essa não é uma conta feita, digamos assim, para fazer lucro, a gente roda tudo que a gente, tanto aprovado, que a gente considera, quanto em teste nessa conta, para a gente poder fazer todos os estudos, esse é o intuito dessa conta. Então, eu filtrei aqui todos os robôs de reversão à média. Então, nesse segundo semestre de 2019, a gente começou essa conta começo de agosto, houve 26,93% de ganho, com drawdown de 10,17%. Tá? Se a gente pegar aqui, teve 1.110 operações, ganhou 3.944 pips. Importante aqui é você entender as correlações. Se você não entende isso exatamente agora, depois você pode estudar dentro do curso gratuito. Em média, quando ganha 19 pips. Em média, quando perde 32. Mas ele tem 70% de acerto. Isso é um clássico de reversão à média. Reversão à média, muitas vezes, tem uma média de ganho menor do que a ganho de perda, mas acerta bastante. Tá? Já no seguidor de tendência, normalmente tem um índice de acerto bem mais baixo. Quando ganha, ganha bastante. Quando perde, perde menos. É o contrário. Tá? Então, esse é o resultado. Beleza. Aqui, a gente tem todos os nossos robôs, tanto nossos Super Smoofer, quanto comercial, que é o Forex Combo 2, os nossos seguidores de tendência. Eles fizeram 8,73% desde agosto, no segundo semestre de 2019, 1,66% a mês, com 6,25% de drawdown. Né? Legal. Se a gente olhar aqui em pips, a gente vai ver, ele ganhou 400, os seguidores de tendência, 430 em agosto, 1.014 em setembro, pips é como se os pontos no mercado de Forex, né, para quem está acostumado com o mercado futuro, 721 em outubro, 1.012 perdeu, 1.012 em novembro, ganhou 235 até agora em dezembro. Já aqui os nossos robôs, ou EAs, né, como a gente chama, Expert Advisor, fizeram 1.356 pips em agosto, perdeu 943 em setembro, fizeram 2.240 em outubro, fez 788 em novembro e ganhou, 503 em dezembro. Então, olha que interessante, em setembro, os robôs de reversão média perderam 943 pips, eles tiveram aqui uma queda, foi um momento ruim para eles. Já os robôs seguidores de tendência foram bem nesse período, ganharam 1.014 pips. Então, ganharam mais do que esse aqui perdeu. Então, se você roda tudo na mesma conta, você teria fechado positivo. Né? Já novembro, por exemplo, enquanto os seguidores de tendência perderam 1.012 pips, os de reversão média fizeram 788. Até teria perdido, nesse mês não teria perdido pouquinho. Já tem meses, como outubro, os de reversão média fizeram 2.240 e os seguidores de tendência foram bem também, fizeram 721. Dezembro também está sendo bom para os dois.
Agosto foi bom para os dois. Nem sempre vai ser inverso, mas tem momentos que é inverso. E quando você junta isso tudo, que é essa conta aqui, ou seja, juntamos os robôs de reversão à média com os robôs seguidores de tendência, a gente fez 36% no segundo semestre, aí quase 6 meses completos, 6%, 6,22% ao mês, com apenas 7,69 de drawdown. Olha a parada, olha que loucura. Isso aqui é um resultado prático da teoria do Ray Dalio, que nem foi o Ray Dalio que inventou, mas por ele ser um dos melhores investidores da história, ele explica isso muito bem, né? Olha só, os robôs de reversão à média sozinhos fizeram 26,93. Os seguidores de tendência fizeram 8,73. Esses seguidores de tendência fizeram 6 de drawdown, os de reversão à média fizeram 10. Quando a gente junta tudo, somou 36, ou seja, somou toda a rentabilidade, mas o drawdown diminuiu. O drawdown é de 7,69%. Ou seja, se você pegar só os robôs de reversão à média, eles foram muito bem, claro, fizeram 26% no ano, no semestre, mais 10% drawdown. Você pega o conjunto, junto com os de reversão à média, junto com os robôs de seguidores de tendência, você fez 10% a mais, foi de 26 para 36 no semestre, só que seu risco foi menor. Desde ter caído 10, caiu 7,69, seu desvio padrão foi menor. Vocês conseguem entender aqui, na prática, a mágica do Ray Dalio? Por que isso é o santo grau? Porque se eu adicionar ainda mais estratégias não correlacionadas aqui, eu posso ir para 40%, 50% no semestre, com risco ainda menor. E se você já entende como funciona o mercado de Forex, ou se não, depois você vai ver no curso gratuito, você alavanca o quanto você quiser, né? Você tem alavancagem. Então, se essa conta aqui, se a gente tivesse usado o dobro do risco, o dobro do lote, a gente tem alavancagem para isso, ele teria feito desde 36%, 72% no semestre, só que desde ter tido um drawdown de 7,69%, teria um drawdown aí de 15% e alguma coisa por cento. Ou seja, a gente pode alavancar mais ou menos, né? Olha que loucura, né? São rentabilidades surreais, tá? Surreais. E por que isso é possível? Por causa disso aqui que o Ray Dalio explica e chama o santo grau dos investimentos. Porque a gente tem múltiplas estratégias com baixa correlação, o que diminui o desvio padrão, diminui o drawdown, diminui a volatilidade e aumenta o risco-retorno, diminuindo cada vez mais a possibilidade de acontecer isso que aconteceu aqui no Diamond sozinho. Ele demorou aqui uns 9 meses, aqui 2 anos para se recuperar. Quando a gente tem múltiplas estratégias, aqui ó, ele fez um pico aqui em 19 de setembro, menos de um mês depois já superou. Fez um pico aqui 4 de novembro, 4 de dezembro, um mês depois superou. Claro que aqui ainda é um histórico mais curto, mas isso já vai se mostrando realidade, tá? Então, é simplesmente o que há isso aqui. Tem quase ninguém falando sobre isso aqui, tá? Isso aqui é simplesmente, a partir do momento que você entende isso, o que você faz? Você simplesmente vai buscar mais estratégias com expectativa matemática positiva, coloca num portfólio com manejo de risco, para você não correr o risco de zerar sua conta, de perder todo o seu capital, já que você tem alavancagem, principalmente se você estiver operando mercados como Forex, CFDs, que é o que a gente opera com alavancagem, né? Mesmo quando a gente opera bolsa, a gente opera normalmente mercado CFDs, que é aqui igual ao mercado futuro, né? A única diferença aqui é interbancário, mas é a mesma coisa. Se a gente tem a opção de alavancagem. E então, ou seja, a gente pode operar múltiplas estratégias ao mesmo tempo, tá?
Então, basicamente, esse o nosso trabalho, né? Adicionar, ter cada vez mais estratégias para que a gente tenha cada vez mais lucro, diminuindo o risco. Pessoal, me deem um ok, se tiver ficado claro para vocês esse gráfico do Ray Dalio e como isso funciona na prática. Se tiverem alguma dúvida, também podem perguntar. Legal, ok, acho que ficou claro, legal. Tem uma pergunta muito boa aqui do Ricardo, que é o seguinte: como baixar como calcular, desculpa, a baixa correlação entre os ativos, né? Como que a gente faz isso hoje, né? Para backtest, a gente até tem software para calcular e dar exatamente, matematicamente, criar uma tabela com correlação. Quando a gente está desenvolvendo robôs, a gente faz isso. Depois, a gente faz muito, atualmente, olhando uma FXbook, no olhômetro, né? Então, por que eu classifiquei ali os robôs de reversão à média, os robôs seguidores de tendência? Porque a gente consegue ver, mais ou menos, as diferenças. Então, a gente faz meio que no olhômetro. A gente deve fazer para o futuro, desenvolver um software onde a gente consiga calcular isso baseado no histórico de conta real e não só em backtest. Isso aí para dar os números exatos, conforme a gente vai adicionando mais estratégias. Mas hoje, com a quantidade de estratégias que a gente tem, perto do que a gente quer ter no futuro ainda não é tão alta, é bem tranquilo de fazer no olhômetro mesmo. Quer ver, vamos explorar aqui um pouquinho mais essa questão, tá? Vamos mais a fundo. Vou pegar aqui, tá? Por exemplo, o RUC, Eurocad, tá? Ou seja, eu vou selecionar aqui todas as estratégias do RUC que operam o par de Forex Eurocad, né? Ou seja, o euro cotado em dólar canadense. Então, esse aqui é o resultado, tá? Ele fez 6,11 nesse semestre, drawdown de 7,41%, né? Beleza, ele foi bem aqui a começo de agosto, setembro foi horrível, levou um ferro, estava bem negativo, outubro foi muito bom, novembro foi bem no final, agora dezembro está meio lateralizado, a gente deve estar ganhando um pouquinho, isso aí. Né, que a gente vê os pips mês a mês, foi bem em agosto, levou um ferro em setembro, foi bem em outubro, novembro, dezembro começou bem. Beleza. Vamos pegar outro robô de reversão à média. Vamos pegar o próprio RUC, por exemplo, no Eurien. Aqui a Brush é outro robô, tá fora é outro robô, RUC, foi. Beleza. A gente vê aqui, ó, fez 8,19%, com 2,68 de drawdown. Veja que, inicialmente, a gente já vê que ele fez mais rentabilidade no Eurien do que no Eurocad, e o drawdown ainda foi bem menor, né? Se a gente olhar aqui, ó, 609 em agosto, no Eurocad, contra mais 300 também no
desculpa, 609 no Eurien, né, que é o euro com ien japonês, e mais 300 no Eurocad. Já setembro, que foi horrível para o Eurocad, perdeu 881 pips, no Eurien foi bem, é reversão à média também, mas são moedas diferentes. Né? Os dois têm o euro, mas um é cotado, o euro cotado em dólar canadense, o outro em japonês, então já é outra coisa. Setembro e agosto foi fantástico no Eurocad, foi legalzinho no Eurien, praticamente 0-0. E dezembro até agora o Eurien está perdendo e o Eurocad está ganhando. Então, por mais que seja, olha, o mesmo robô em pares diferentes, mesmo robô que opera a mesma ideia, podem ter algumas características diferentes, vê que o resultado já é diferente. A gente consegue ver isso a olho nu, né? Não precisa nem de software para calcular isso. Mas vamos pegar agora aqui e vamos botar o Hook no GBP-CHF. Que é a libra esterlina cotada no franco suíço. Olha só, ele fez 4% com 2 e pouco drawdown, olha que loucura, vai bem, daqui a pouco vai mal, daqui a pouco deu uma guinada agora no final. Ó, ganhou em agosto, perdeu em setembro, perdeu em outubro, ganhou um pouco em novembro e ganhou bastante em dezembro. Veja que é bem diferente dos outros, né? Do Eurocad, ó, e do Eurien. Então, ou seja, a gente já vê um efeito de portfólio no mesmo robô operando pares diferentes, né? Deixa eu abrir mais uma janela aqui. Eu vou botar agora o Diamond na nossa conta aqui. Tá? Ó, Diamond tem o Diamond 1. Vou botar só o Diamond 1. Olha só o Diamond 1. Perdeu, ganhou. Ele está com mais 0,42 com 3,85 de drawdown. Aqui, ó, nesse caso, ele está levando o Diamond 1, o STCHF, o STI, GBP, SDI e Eurodólar, tá? Em vários pares. Vamos mudar para o Diamond 2. O próprio Diamond 2 ó, é totalmente diferente do Diamond 1, olha a curva. Entendeu? Essa queda forte aqui, tá? Foi agora com a eleição no Reino Unido, tá? Levou um ferro no GBP. Aqui, como essa conta teste, a gente deixa rodar tudo direto, né? Nas contas principais, como a gente comentou com antecedência, e até para quem é aluno, tudo a gente desativou, mas aqui a gente deixou rodar, né? O prejuízo aqui, ó, vem do GBP-USD. Isso aqui não aconteceu, porque, enfim, eleição a gente já sabe, obviamente vai acontecer eleição, o mercado tende a andar forte, então o EA opera a reversão à média, a gente desligou, né? Mas aqui tá assim. Enfim, mas olha só que curva bonita, tirando essa questão aqui do GBP. E totalmente diferente do Diamond 1, né? Totalmente diferente, ó. Então, ou seja, vamos botar agora o Diamond 3. Também é uma curva diferente. Ó. E agora vamos juntar 1, 2 e 3 juntos na mesma conta. Ó, já fica mais interessante, ó, 3,5 com 3,5 de drawdown, né? E assim vai, ele é reversão à média, assim como o Hook. Então, tá vendo, ó, que ele já tem resultados diferentes, ó. Foi super bem em outubro, foi mal em setembro, outubro, dezembro, que é 2000 teve o GBP aqui, que a gente não operou de fato, mas mesmo assim. Quer ver outro robô de reversão à média, aqui no caso, outro comercial, que nem o Diamond?
Wall Street, mesma coisa aqui do GBP, puxou para baixo, mas outra curva diferente, ó. E aí, quando a gente junta isso tudo, né, ou seja, a gente consegue identificar a olho nu que eles não sobem e descem no mesmo momento, né? E aí, mais uma vez, vou juntar aqui todos robôs de reversão à média, incluindo aí o Hulk. Eu só não vou colocar o GBP Avenger, que ele é um caso à parte. Às vezes tem isso nessa conta, que às vezes é difícil mostrar algumas coisas, que é o seguinte, só mostrar aqui para vocês terem ideia. O GBP Avenger é um robô comercial, onde os pares que o fabricante, né, o desenvolvedor realmente recomenda são o USD-Yen e o GBP-USD, tá? Só que o GBP-USD levou um ferro gigante aqui da questão da eleição, que na prática a gente não operou, né? Então, os dois estão positivos, mas daí se a gente selecionar aqui, ele vai selecionar um monte de par que a gente está rodando só de teste aqui, que está negativo, né? Então, eu decidi só deixar ele de fora, senão o resultado seria um pouco melhor ainda. Mas vamos lá. Todos os hooks. Albatross. Hook. Diamond. Wall Street. Forex Combo 1. Tem bastante robô, né? Como vocês podem ver. Deixa eu ver se não faltou nada aqui. Hook aqui. É isso aí. Não tem um hook aqui. Deixa eu ver só se foi o Wall Street Evolution. Foi. Legal, tá? Acho que tá tudo. E aí, mais uma vez, só aqui no reversão à média, a gente vai para 22% ao ano aí com 11 de drawdown, né? Então, isso mostra, ou seja, só num tipo de robô a gente pode diversificar, né? Aqui, ó, a gente tem todos os Super Smoofer, que é o nosso robô que a gente desenvolveu de reversão à média, todos que a gente está usando atualmente. Numa outra conta mais antiga, é porque a gente juntou, unificou tudo nessa conta aqui em agosto, né? Mas aqui, resultado de abril a março, abril de 2018 a março de 2019, isso aqui também rodando tudo em tempo real. Teve um momento de patinada aqui, todos os super smoothers juntos, tá? Em todos os pares, o AUD-IEN, GBP-USD, GBP-NZD, GBP-UD, NZD-IEN, AUD-CHF, USD-CAD. Aqui os pips, ó. Muito bem, né? Resultado muito bom. 53%. Praticamente um ano, né? De abril a março dá exatamente 12 meses. 53%, 53,39% em um ano, com 14% anual aqui só com seguidor de tendência, né? Então, ou seja, a gente consegue a diversificação tanto em robôs, por exemplo, de reversão à média, robôs diferentes, operando pares diferentes e tudo mais, aqui falando só de Forex, tá? Porque o que eu trabalho mesmo hoje, trabalho no sentido de que o foco está todo em ter isso, né? A gente já tem uma parte, vai ter outra parte aí ao longo do... Nunca para de evoluir, né? Mas ao longo do ano que vem já vai ter bastante coisa nova também. Portfólio de portfólio. Então, aqui a gente está falando de um portfólio de Forex. Mais para frente, aqui nas lives, a gente vai falar de um portfólio só para bolsa. Mais para frente, a gente pode falar de 2 portfólios para bolsa com estratégias completamente diferentes.
A gente pode falar de um portfólio de estratégias que operam commodities. E um portfólio ainda não tem nada a ver com o outro. Basicamente, esse é o segredo, por exemplo, do Tim Simmons, né? Então, deixa eu pegar aqui. Tem esse livro aqui, The Man Who Solved the Markets, tipo, o cara que achou a solução para o mercado, né? Como o Jim Simmons lançou a revolução quant, né? E basicamente ele faz aquilo que o Ray Dalio explica ali, num nível absurdo, uma quantidade absurda de estratégias, tem toda uma equipe de PhDs, físicos, programadores, etc. E até onde eu saiba, o fundo com o melhor resultado do mundo, né? São 30 anos agora, está fazendo 66% ao ano em média, né? Tudo com robô, com risco baixo, né? Então, é uma loucura, né? E basicamente é isso que a gente está buscando. Claro que vale lembrar que ele, no caso, o Jim Simmons, chegou à conclusão que o ideal é que o fundo fique em torno de 10 bilhões de dólares, né? Ou seja, porque existem algumas operações de curto prazo que a gente, pessoa física, consegue fazer, que os fundos não conseguem fazer, porque se eles colocarem 500 milhões de dólares numa operação, 1 bilhão, vai mover o mercado, vai ter muito spread, eles não vão conseguir operar direito. No fundo do Jim Simmons, em média, as ordens duram de 1 a 2 dias, ou seja, ele faz bastante swing trade, né? Se tu pegar os nossos robôs aqui, deixa eu até rodar de novo aqui o portfólio todo. Então, a gente tinha aqui todos os, aliás, foi esse aqui, né? Todos os de reversão à média. Agora, vamos incluir aqui os seguidores de tendência também. Tinha faltado um hook ali, por isso que o resultado tinha dado um pouquinho diferente do primeiro que eu mostrei. Tinha dado 21, agora tinha dado 22, alguma coisa assim, né? Enfim, mas uma diferença mínima ali com um robô. Forex Combo 2. Acho que foi todos. Aí a gente chega a 35,96% ao ano, né? Olha como a curva vai ficando cada vez mais estável, né? Pelo fato de que agora está todos os reais de reversão de tendência e de reversão. Seguidor de tendência e reversão média, só novembro perdeu um pouquinho, todos os outros meses. Setembro ganhou pouco, agosto e outubro excelente, dezembro bom, mas médio. Como realmente quando tu junta, é absurdo, né? Mas como eu estava falando, os grandes fundos de investimento têm determinados tipos de operação que eles fazem. Desculpa, eu esqueci que voltando aqui para a tela, eu falei que no fundo de Simmons, da Renaissance Technologies, né, ele também está entre, acho que, os 20 e poucos homens mais ricos do mundo. Eles têm essa limitação, né, diferentemente, por exemplo, Warren Buffett, ele compra por um prazo muito longo, ele consegue colocar mais dinheiro, né, por exemplo, o Jim Simmons, ele tem essa limitação da quantidade de dinheiro que ele consegue operar, porque ele opera bastante num prazo relativamente curto, né? Então, ou seja, tem que ter liquidez para ele entrar hoje e sair aqui 2 dias. A gente aqui, juntando todo o nosso portfólio, a média de duração das ordens é de 22 horas e 51 minutos. Lembrando que o mercado de Forex é 24 horas, né? Então, a maior parte dos trades vão abrir num dia e fechar no dia seguinte, que torna de um dia para o outro um swing trade. Né? Algumas vão ser day trade, mas a maioria é swing trade de um dia para o outro. Aqui a gente vê a duração, ó. Boa parte das ordens, tem bastante ordem day trade aqui, que dura 40 e poucos minutos a 4, 5, 6 horas. Bastante ordem também aqui que dura um dia,
depois 2 dias, 3 dias, vão ter ordens aí que vão durar 7 dias, 5 dias, né? A maioria realmente é mais curto, é a day trade / swing trade, no fundo do Gene Simmons, é em torno de 1 a 2 dias, né? Mas tem vários tipos de operações aqui que a gente faz, que se eles pegam, por exemplo, a equipe do Gene Simmons lá para operar uma continha de $1 milhão, eu tenho convicção aí que eles fariam aí tranquilamente. Eles devem fazer isso aqui no público, né? Tipo, para eles fazer de certo 300%, 400% ao ano, deve ser brincadeira de criança numa conta pequena, onde eles podem fazer pequenas operações, né? No fundo, com 10 milhões já não é tão fácil, né? E então a gente tem essa vantagem. Por um lado, a gente tem equipe, desenvolvedores e tudo, mas a gente não tem 200 PhDs que nem eles. Mas por um lado a gente não tem isso. Por outro lado, a gente pode fazer operações de curto prazo. Por exemplo, um Diamond para eles não funcionaria. A operação é muito curta, em torno de 3 horas. Muito curta para operar como dinheiro, né? E é um robô interessante, mas para eles não serve, para a gente serve. Então, a gente tem essa vantagem aí, comparando aí com eles, né? Que é uma vantagem grande aí. Legal. Tem algumas perguntas aqui sobre robôs, valores e tudo. São os robôs comerciais, né? Tem um valor aí em torno de 150, 200, 150, 300 dólares, dependendo do robô, do fabricante. São relativamente bem baratos, bem acessíveis. O valor que eles entregam é incrível, né? A gente usa o Diamond, por exemplo, há 5 anos, né? Então, imagina que a gente comprou um robô 5 anos atrás e usa até hoje, está indo super bem. E pagou, sei lá, 150, 200 dólares numa licença, né? Para uma conta, incluindo as atualizações do EA. Os robôs que a gente utiliza próprios, né? Aqui do caso do Forex, são robôs já que tem 2 anos aí de histórico de conta real, indo super, super bem, como vocês puderam ver, eles fazem parte do programa Sucesso em Forex, aí de tempos em tempos. A gente abre as inscrições. O de bolsa, que a gente vai focar aqui na live um pouquinho mais para frente, né? Mesma coisa, tem dentro do programa Sucesso na Bolsa. Na Bolsa a gente só usa EAs que a gente mesmo desenvolve. A gente não usa robôs comerciais, tá? É um mercado menos desenvolvido aí e que, enfim, a gente acaba só usando por isso robô próprio, né? Então, basicamente, era isso que em relação ao conceito que eu queria passar para vocês, que é, assim, simplesmente fundamental, tá? Como vocês puderem ver aqui com resultados reais, né? É surreal, tá? O resultado que dá para ter se você fizer um portfólio, né? A gente vai discutir assuntos em outras lives mais para frente. A questão, por exemplo, de manejo de risco, né? Como lote, alavancagem, como equilibrar isso aí. Caso um robô parar de funcionar, eventualmente, como que a gente identifica isso. A gente vai entrar em mais detalhes sobre absolutamente tudo, né? E vamos continuar, vou continuar compartilhando os resultados com vocês e em tempo real mesmo a gente vai mostrando e vai discutindo no sentido de que, olha, esse robô aqui tem tanto tempo histórico, atualmente tá indo mal, o que eu estou vendo, o que eu estou enxergando, enfim, a ideia das lives Robôs Investidores não é só passar um conhecimento e acabou, né? Passar uma teoria, uma ideia e acabou. E sim,
ter todo um acompanhamento de tudo, compartilhando a minha trajetória, igual eu estou compartilhando aqui, compartilhando os resultados reais dos robôs. A gente vai falar também sobre teste de robôs. Então, vou mostrar aqui os robôs novos que eu estou testando, o que eu estou vendo, como que eu faço o teste. Ou seja, tem muita coisa vindo por aí, né? Aqui no caso, a gente está rodando os robôs que a gente já considera aprovados, ou seja, a gente já fez vários testes, já rodou em conta real, já fiz uma série de testes e que a gente considera que estão bons, estão prontos para serem operados no momento. Vários outros robôs estão aí em fase de testes, né? Incluindo robôs até de Forex, de ouro. A gente tem bastante robô testado de bolsa. Em breve, né, a gente vai mais a fundo mostrar, por exemplo, portfólio de bolsa, e aí vamos mostrar aqui também os resultados dos robôs que a gente utiliza em bolsa, né, índices e ETFs nesse momento, futuramente ações diretamente também, né? E é isso aí, pessoal. Então, como vocês podem ver, o potencial de rentabilidade é absolutamente multiplicável quando você tem múltiplas estratégias não correlacionadas ou com baixa, principalmente baixa correlação, né? Alguma correlação sempre normalmente vai ter. E que, com isso, vocês podem bater praticamente qualquer investimento, como vocês puderem ver aqui. Por exemplo, 30 e poucos por cento, 36, né, 37% ao ano, com um risco baixíssimo de drawdown de menos de 10%. Se você quiser usar mais alavancagem, poderia ter feito 70% num semestre, né, com baixo risco. Nem numa bolsa bombando, que nem o índice Bovespa atualmente, é fácil fazer isso, né? Só que isso aqui não tem correlação com o fato de a bolsa estar em alta, né? É possível a gente ter esse tipo de retorno com bolsa em alta, com bolsa em baixa, com crise, sem crise. E em termos de juros compostos, né? Esse é um grande diferencial. Porque, por exemplo, quem está investindo na bolsa direitinho está indo super bem esse ano, né? Isso é ótimo, mas um ano de queda e você pega aí na média o quanto você ganhou, o quanto você perdeu, a média de rentabilidade baixa bastante, né? E se você, com múltiplas estratégias, com baixa correlação, consegue manter, como vocês puderam ver ali no livro do Ray Dalio, uma constância muito maior nos ganhos, porque quando você perde, se você tem 50% de drawdown na sua conta, você precisa de 100%, subir 100% para recuperar os 50% que caiu, é o dobro, né? Caiu 10%, você precisa 20%, é mais ou menos assim. Então, a constância no ganho, para você multiplicar o seu capital com juros compostos, é muito maior. O potencial de multiplicação do capital é muito maior, por isso que os fundos com o melhor resultado no mundo fazem isso, né? Não é à toa. E isso está totalmente acessível para vocês, então vocês vão ver cada vez mais aqui dentro da live. Pessoal, quem não fez o curso gratuito, eu botei o link aqui, vai estar também na descrição da gravação, investidoresdosucesso.com.br/curso, tracinho no meio gratuito. Você pode se cadastrar gratuitamente para estudar toda a parte técnica, plataforma, MetaTrader, alavancagem, lote, PIP, análise técnica, tudo que vocês precisarem para vocês poderem entender nos mínimos detalhes, MyFXBook, que é esse site que a gente utiliza aqui. Na verdade, é um robô que linka na conta e ele joga gratuitamente, né, no site em tempo real, ou quase real, né, vai atualizando a cada algumas horas, e dá todos esses dados para a gente dar conta, né? Então, como usar tudo isso aí na prática, vale muito a pena o tempo de vocês dedicado a investimentos, porque tem um potencial de multiplicar muito mais o capital. Tá legal? Então, espero que vocês tenham gostado dessa live 3, né? E a gente se vê aí nas próximas lives. Só respondendo aqui, se tiverem mais algumas perguntas, podem postar aqui.
O Tom pergunta o que acha dos robôs que prometem de 100 a 200% ao mês, que são lançados anualmente. É o seguinte, eu tenho bastante experiência com robôs, né? Eu comecei a operar com robôs em 2008, enfim, já faz mais de uma década aí. Nos últimos anos me especializei bastante, para quem acompanha aí já meu histórico, minha história, etc. Sabe que eu trabalhei com alguns dos melhores traders do mundo. Por exemplo, vários desses robôs Hulk, Super Smooth foram desenvolvidos com consultoria direta do Robert Pardo. Botem no Google, Robert Pardo, você vai ver, tem um livro dele na Amazon. Ele, gestor de hedge fund premiado, é um dos caras mais respeitados no mundo nessa área. Inventor da Walk Forward Analysis, que é amplamente utilizada por vários fundos de investimentos, entre outros grandes referências, Kevin Davey, entre outros. E André Unger, o único cara 4 vezes campeão mundial. E eu trabalhei diretamente com vários dos melhores do mundo, né? E, enfim, rodo o mundo todo, estou frequentemente nos Estados Unidos, Europa, Austrália, para tudo onde tu quiser imaginar, conversar com alguns dos melhores traders e gestores de fundos quantitativos do mundo. Então, é um mercado que eu considero que eu conheço muito bem. Tá? E eu nunca vi um robô que faz de 100 a 200% ao mês com consistência. Tá? Sem consistência é muito fácil. Tá? Esses robôs aqui, que eu te mostrei, são robôs que operam uma ordem de cada vez, com stop loss, né? Controle de risco, tudo certinho. É muito fácil você desenvolver um robô sem stop loss, que se começa a perder, ele começa a abrir mais ordens com o dobro da alavancagem, com o dobro do lote, e fazer... Imagina que só isso aqui, ó, 35% do semestre, com 7 de drawdown, se eu alavancar vezes 10, estaria 76% de drawdown, não quebraria a conta, teria feito 350% no semestre. Mas qualquer drawdown maior poderia ter quebrado a conta. Agora, é porque, como eu falei, eles operam com manejo de risco e tudo mais. Se eu colocar formas arriscadas de se operar, é tranquilo para fazer 100% no mês. O único problema é que não faz isso com consistência, entendeu? Você ganha um mês, 2, no terceiro você perde tudo. Quebra a conta, né? Você está muito alavancado, não tem stop, essa coisa toda. Então, é possível achar robôs que fazem durante 1, 2, 3, 4 meses esse tipo de resultado. Mas depois quebra a conta, entendeu? E eles não chegam também a tipo, se ele dobrasse a conta todo mês, por exemplo, e ele conseguisse ganhar 3 meses e zerar a conta em 1, eu até poderia, assim, eu vou lá e boto uma conta de $10 mil. Ele me dobra, beleza, estou com 20 mil, tiro os 10 mil, boto 10 mil de novo. Ele dobra, ganhei mais 10 mil, tiro. Ele bota, ganhei de novo, já ganhei 30 mil, ele bota. Estou com 40 mil já, botei 10, ganhei 30, 3 meses seguidos. Eu boto. Ele perdeu tudo, beleza, ainda tem 30, boto, ele volta a ganhar. Se ainda tivesse isso, daria, mas nem isso não chega. Então, é tudo picaretagem, tá? É tudo robô que simplesmente não tem consistência, não tem manejo de risco. Lá naquele nosso triângulo, lembra? Ele, de repente, até tem... Não tem nem expectativa matemática positiva no longo prazo. Ele consegue alguns picos bem, mas ele leva ferro. Então, entendeu? Ele até comenta aqui, bom, eu vi um hoje que fez 100% na minha conta. Fez 100% sumir, mesmo configurado stop loss, ele fez 100%. Então, se servir de aviso, cuidado com grandes promessas, foram $300 pro ralo. Exatamente, ele ganhou 100% e depois sumiu tudo, né? É exatamente isso que eu tô falando. Não tem consistência, tá? E tem muita gente vendendo, te mostra um histórico de poucos dias, de uma semana, ou de um mês, até às vezes da sorte dura 1, 2, entendeu? E aí o cara te mostra o histórico, 300% ao mês. É tudo picaretagem, tá? Isso é o que mais tem no mercado, não só brasileiro, internacional, até não sei se isso aí foi um robô que tu encontrou aqui no Brasil ou lá fora. Isso você vê tanto no Brasil quanto fora, né?
Então, basicamente, o que se pode esperar de expectativa é... Tu vê, os melhores do mundo são provavelmente o Renaissance, tá? Que fizeram 66% ao ano, mas é aquilo que eu falei, fizeram 66% ao ano, eles operam com bilhões de dólares. Eles com certeza fariam mais numa conta pequena, seja 100 mil dólares, 1 milhão ou 10 milhões de dólares. Então, provavelmente o máximo que deve dar para fazer é 200, 300% no ano, só que a gente também não tem todos os PhDs e tudo que eles têm, então a gente não vai conseguir provavelmente fazer 300% ao ano, 200% ao ano, mas a gente pode buscar aí, na verdade, qualquer coisa que você passe de 20%, 25%, você está voando, você está batendo todos os investimentos no médio e longo prazo, por aquilo que eu falei, a Bolsa pode até fazer mais que isso num ano, 2, 3 de bull market, de alta. Mas se tu pegar, por exemplo, quem investiu em 2014, 2015, 2016 na Bolsa, passou 2, 3 anos levando ferro, agora está indo bem, mas se tu pega a média de todo esse período, é muito mais baixa, entendeu? Então, nada contra a Bolsa, tá? Nada contra investir por longo prazo e tal, mas só estou mostrando que existe um potencial maior se você fizer isso aqui, né? Os melhores fundos de investimento comprovam isso. E, então, se qualquer coisa acima de 25% você está voando, claro que, como eu mostrei aqui, esse robôs é 36% no semestre, e daria para alavancar mais, né? Aí depende a versão a risco de cada um. Talvez se você não tivesse escolhido todos aqueles robôs, pudesse ter feito um pouco mais, um pouco menos. Mas eu acho que o importante é que tem um potencial, sem dúvida, aí, de não conheço outros investimentos que consigam ter esse tipo de retorno. Daí eu estou mostrando aqui para vocês coisa real, né? Não é teoria, não é achismo, estou mostrando a base teórica e a realidade, né? Ele fala aqui, que é o nosso amigo que está comentando aqui, se aparece o nome do Tom. Mercado Nacional mesmo está lançando o robô 2020 agora, pura canalice, mas percebo que agora estou começando do jeito certo. Legal, que bom que você está percebendo isso. Exatamente, está surgindo muita, eu vejo de vez em quando aparece propaganda para mim no Instagram e tudo mais. Né, muita gente aí, robô milagroso, robô não sei o quê. Pessoal, não é assim. Tá, o potencial é grande, como eu mostrei para vocês aqui, mas, olha, foram mais de 10 anos para chegar até aqui, trabalhando com alguns dos melhores do mundo. A gente tem equipe de traders profissionais, programadores experientes, consultorias, a gente adquire estudos sobre robôs com empresas que fazem estratégias para fundos de investimento. Não é fácil, tá, chegar a um resultado desse, como eu estou mostrando aqui para vocês, tá? É realmente um resultado muito bom, mas não é qualquer pessoa que vem, desenvolve um robozinho milagroso e consegue esse tipo de resultado, tá? Até porque é aquilo que eu falei, a gente até vai ter lives futuras só de como avaliar se um robô parou ou não de funcionar. Como eu falei, um robô pode parar de funcionar. Aquilo que eu falei, se mudar as coisas no Japão, provavelmente o Diamond vai parar de funcionar, entendeu? Eu não acho que o Japão vai mudar, mas pode acontecer. Entendeu? Então, o negócio está no portfólio, né? Isso é uma das principais coisas que eu vejo, principalmente no mercado nacional aqui, como ninguém fala de... Eu sou a única pessoa que eu saiba, né? Também eu não fico aí na internet fuçando para procurar o que cada um está falando, né? Tem mais o que fazer, mas eu não vejo, em termos de robôs, né? Eu até já estou vendo que é uma coisa legal, casas de research, tudo falando sobre portfólio, falando até já sobre robôs, fundos de investimentos quantitativos, tudo mais, bem bacana. O pessoal já está atento a essa nova tendência, né? Nos Estados Unidos, 25% dos fundos de investimentos são quantitativos hoje, no Brasil, 0,4%, é uma diferença enorme, tem muito para crescer aqui. E sei que já tem alguns fundos de investimentos trabalhando de forma legal nessa área, mas não tem fácil acesso ao varejo e principalmente com controle, né? Que você operando sua conta, você escolhe o quanto você quer alavancar, quais estratégias você quer utilizar. Você até tem o custo dos robôs, eventualmente, tudo, mas você não tem que pagar
para um fundo. Então, é algo, você tem controle do seu investimento, que eu acho o melhor de tudo, né? Então, é uma coisa muito bacana, que eu fico muito feliz de estar podendo fazer esse trabalho e compartilhar aqui com vocês nas lives sobre os investidores. Tá legal? E para quem faz parte aí dos nossos programas Sucesso em Fora, Sucesso na Bolsa, enfim, pode estar operando tudo isso aí com a gente também. É muito, muito, muito bacana. Tá legal? Então, é isso aí, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Bons estudos. Quero ver vocês aí estudando, para quem não é aluno ainda dos nossos cursos, fazendo o curso gratuito, que ensina toda essa parte técnica, para vocês aproveitarem cada vez mais essa live Robôs Investidores e possam implementar tudo isso com sucesso para vocês também, que é o mais importante, se for assim o que vocês quiserem. Tá legal? Então, é isso aí. Um grande abraço, boa noite para todo mundo. Fiquem de olho aí no e-mail de vocês, no canal no Telegram. E para quem não participa, participa lá no canal do Telegram, bastante coisa legal. Estou todo dia lá, praticamente todos os dias, gravando áudio, vários assuntos, vários conteúdos muito, muito bacana, muito complementar ao que a gente viu aqui. E a coisa vai se complementando, quanto mais vocês aprendem aqui, mais vocês entendem o que eu estou falando lá, e mais entende o que eu estou falando lá, mais vocês entendem profundamente o que eu estou explicando aqui. E, pessoal, esse é o caminho, tá? Isso é o que há em termos de investimento no mundo. E é isso aí. Então, boa noite, obrigado pela presença e a gente se vê. Valeu.